Atenção, alunos da Faculdade Módulo, para o toque de 5 segundos. Fique agora com mais um campeão de audiência. Estrelando os alunos de enfermagem, Bianca de Jesus. William, posso falar com você? Pode nos dar licença, Franco? Cristiane Lopes. Um dos meus criados disse ter visto a Florence em Londres. Gledson Santos. Eu não lhe dou minha permissão. Laiane Hungria. Não dá para imaginar lugar mais deplorável. Sheila Mendes. Seu pai não vai gostar muito dessa ideia. E Silmar Aparecida. Eu sou o Florence. Em Florence, a Dama da Lâmpada. Com a participação especial da grande Thalita Della Motta. A Dama da Lâmpada é comparada a Joana d'Arc. Inglaterra, 1836. O país passava por um período de grande prosperidade. O Estado colhia os resultados da Revolução Industrial, que gerava muitas riquezas para uns e muita pobreza para outros. Grandes inovações apareceram com a construção de fábricas e com a conquista britânica no exterior, o que também fez surgir uma grande necessidade de se criar ações de saúde pública, já que o saneamento básico e a falta de estrutura hospitalar dessa época eram responsáveis por parte considerável das mortes dos britânicos. Florence Nightingale nasceu em 12 de maio de 1820, na cidade de Florença, na Itália. A jovem, pertencente a uma família rica, foi bem pequena para a Inglaterra, junto com seus pais. Teve uma educação excelente, destinada às mulheres da alta sociedade desse período vitoriano. Estudou diversos idiomas, também história, gramática, música, além de matemática, a sua grande paixão. Sempre foi uma moça obediente e com coração repleto de compaixão pelos mais vulneráveis. Em 1850, Florence começou a estudar enfermagem, acreditando ter vocação ao ofício, que sequer era considerado profissão até então. Em 1854, no início da Guerra da Crimeia, entre os russos e uma coalizão formada por turcos, franceses e ingleses, Florence foi convidada pelo secretário de guerra inglês para comandar um grupo de enfermeiras voluntárias enviadas para cuidar dos soldados feridos em combate. A senhora está indo para casa, Mary? Estou sim, senhorita Florence. Preciso ir logo para casa. Eu não te contei? O meu marido, Harry, encontra-se muito doente. Não, eu não fiquei sabendo, senhora Mary. Então eu vou com a senhora. Quero ajudar a cuidar do seu marido. Não, seu pai não vai gostar muito dessa ideia e ainda vai acabar me arrumando problemas. Bobagem, eu conheço o Harry desde pequena. Vamos, deixe-me vestir um casaco que eu vou com a senhora. Na casa do Sr. Harry. Dona Mary, ele está ardendo em febre. Deveríamos levá-lo para um hospital. Vire essa boca pra lá, menina. As pessoas só vão para o hospital para morrer. Para de falar bobagem. Complete, por favor, esse balde com água e me ajude com as compressas. Tem certeza que não quer levar para o hospital? Lá tem muitos remédios, médicos e enfermeiras, que vão cuidar do Harry muito melhor que nós. Do que está falando? Pelo visto, nunca entrou num hospital, né? Perdão, eu nunca fui, mas... Não, senhorita. Quando pessoas com posses adoecem, essas pessoas são tratadas em casa. Um médico vai prestar os cuidados em sua residência. Já no hospital, os doentes ficam amontoados. O lugar tem um cheiro horrível. Nem todos que estão lá para cuidar estão por vontade própria. Muitos estão para ser punidos. Por vezes, encontram-se embriagados e chegam a tirar os doentes das camas para que eles mesmos possam dormir um pouco. Isso não pode ser verdade, Mary. A mais pura verdade. Já estive lá. Acredite, eu vi. Olá, Mary. Florence? O que está fazendo aqui? Vamos embora agora. Papai, por favor, eles trabalham para o senhor e moram em sua propriedade. Eu sei disso e cuido dele o melhor que eu posso. Eles estão doentes e não tem quem cuide. Isso não é problema meu. O seu lugar é em casa conosco e não aqui no meio dessa sujeira toda. Mas papai... Você me compreendeu, Florence?
Sim, senhor. O pai de Florence deixa a casa de Mary enfurecido, enquanto a filha se despede. Então, 14 anos se passaram, e Florence já havia passado por um treinamento no Instituto de Diaconisas, na Alemanha. No entanto, foi em Paris, no recém-inaugurado Hospital Lariboisière, que Nightingale vislumbrou alternativas para tratar as pessoas considerando o meio ambiente. Ela volta para sua casa em Londres com um grande conhecimento técnico e científico. Essa é minha proposta final, Franco. 17 mil libras e nem um tostão a mais. Will, um dos meus criados disse ter visto a Florence em Londres na semana passada nos cortiços. A minha, Florence? Não acredito. Devem ter se enganado. William, posso falar com você? Pode nos dar licença, Franco? Fique à vontade, senhora. Você não vai acreditar. O Richard acaba de pedir Florence em casamento e ela não aceitou. Meu Deus, agora é essa. Alguém também viu ela nos bairros pobres. Ela está aprontando de novo. Os pais de Florence vão atrás dela no quarto para saber o que aconteceu. Mas Florence, você disse que o amava. Mas eu amo, mamãe. Então, mas qual o problema? Aceite o pedido e case-se com ele. Vocês não entenderiam. Talvez eu me case um dia, mas fazer isso agora seria um suicídio. E ainda estaria matando a vida que Deus quer que eu viva. O que foi agora? Se acha muito boa para cuidar de casa, marido e filhos? Você é uma filha muito teimosa e ingrata também. Não foi isso que eu disse, mamãe. Pela última vez, Florence, quantas discussões já tivemos sobre esse assunto nesta casa? Por favor, papai, chega de ameaças. Me ofereceram um bom emprego como superintendente de um grande hospital em Londres e começo amanhã. Eu não lhe dou minha permissão. Eu tenho 33 anos de idade. Não estou pedindo a sua permissão, apenas a sua bênção. Amanhã cedo mando buscar as minhas coisas. Enquanto seus pais se sentem decepcionados com a escolha da filha, Florence sai do seu quarto triste, por seus pais não terem apoiado em sua decisão. Em outra parte da Europa, em 1854, ocorria a Guerra da Crimeia, onde o risco de morte nos hospitais de campanha chegava a ser 7 vezes maiores que em combate. Todas as ações do fronte eram acompanhadas de perto por um correspondente de guerra, que mantinha a população londrina atualizada dos acontecimentos. As notícias chegavam à capital inglesa em pouco tempo através do recém-inventado telégrafo, uma novidade que até então mudava a percepção da população sobre os acontecimentos, que antes era restrito ao governo e aos combatentes. Muitas foram as famílias que se despediram de seus filhos e maridos para, anos depois, receberem a notícia de que morreram em batalha. Com as notícias vida do fronte, deixava a população em pé de guerra contra o governo para saber se aqueles acontecimentos eram verdade ou era mentira. Coronel, temos mais um ferido aqui. Mande levar para o hospital. Não pode mandá-los para o hospital. Está superlotado, senhor. O exército britânico não dispõe de outros lugares para abrigar seus feridos e doentes? Quem é você e o que está fazendo aqui? William Howard, correspondente especial do London Times. Ouça, os ingleses devem saber a verdade sobre o que acontece aqui. Conte a verdade, Horus. O exército está vencendo, os inimigos estão fugindo e os soldados estão muito bem. Com isso, o correspondente faz anotações e envia para a base britânica do London Times, mostrando a situação que se conta. O jornal é publicado e enviado pelos familiares para todos os lugares do mundo. A freira representante do hospital recebe um exemplar e o lê para Florence. Não dá para imaginar um lugar mais deplorável. O número de soldados que morreram por trauma de guerra após a entrada ao hospital militar não chega nem perto dos que morreram por abandono. Se o alto escalão inglês não tomar providências rápidas, vamos acabar perdendo a guerra não para os russos, mas sim para a nossa própria incompetência hospitalar. A notícia choca Florence,
que neste momento está fazendo grandes avanços como superintendente de hospital de caridade. Então, Florence é convidada pelo secretário de guerra inglês e parte para atender os feridos de guerra, com uma pequena equipe de 38 enfermeiras voluntárias, representando o hospital de caridade. Quem é o responsável por aqui? Eu sou a responsável. Não, estou procurando um tal de Nightingale. Eu sou Florence Nightingale, superintendente do Instituto Feminino de Enfermagem do Hospital Geral Inglês, na Turquia. Ah, desculpe, mas estava esperando um... Eu sei, um homem. Eu compreendo, senhor. O doutor acompanha Florence e sua equipe até os doentes. Florence fica surpresa e horrorizada com a situação. Não podemos chamar isso de hospital, isso é claro. Senhora, um pouco de água, por favor. Florence vai buscar água, mas se assusta com o cheiro e a joga fora de imediato. É então que Florence vai até a sala do coronel fazer os pedidos dos equipamentos necessários. Do que se trata essa lista? É o necessário para que... Caldeira, colchões, mantas, roupas. Isso é um hospital militar e não um palácio de Buckingham. Reduza isso a uma página. E se eu aprovar, ainda precisaria da assinatura de 2 Senhor, médicos. Eu recebi ordens do secretário de guerra, Sidney Herbert. Ora, eles podem te dar um lindo título lá em Londres, senhorita Nightingale. Mas para mim você é uma mulher da limpeza. Florence deixa a sala do coronel com muita raiva e vai com um lampião no estoque de suprimentos e rouba mantas. O coronel descobre e vai se queixar com o embaixador. Já foi um erro mandar alguém para ajudar. E ainda me envia uma mulher. Uma mulher! Onde estão com a cabeça? Acalme-se, John. Ou vai fazer um buraco no chão da minha sala. O governo não tem a menor ideia de como se administra um hospital militar. Já lhe disse. Vamos deixar tudo bem claro. Florence entra na sala do embaixador. Florence, como embaixador da Turquia, sinto que é o meu dever lhe repreender severamente. Eu só estava pensando nos soldados. O que a senhorita fez é criminoso. Uma centena de soldados morrem diariamente, porque se deitam em plena sujeira e no frio. Isso sim é um crime, senhor. Pelo amor de Deus, moça! Ninguém está te impedindo de limpar o lugar. São 4.000 colchões, senhor. Isso se pudermos chamá-los assim. Os soldados têm desinteria e cólera, além de estarem demasiadamente fracos para se levantar. Isso exige mais do que a limpeza do local. Senhorita Nightingale, muitas dessas escórias moravam em lugares bem piores. Isso só vai mimar eles. Essa escória, senhor, está dando a vida por nosso país. Ou o senhor ainda não entendeu? Já chega! Você vai obedecer aos seus superiores e às regras militares desse hospital, ou voltará para sua casa agora mesmo. Desapontada, Florence deixa a sala do embaixador e vai conversar com sua equipe. Eles devem achar que nós vamos desistir, mas não faremos isso. Por ora, vamos seguir suas regras. Mas essas regras são ridículas, senhorita. Infelizmente, Paula, não podemos fazer nada. Na verdade, eles não reconhecem a nossa autoridade, mas eles podem dificultar as nossas ações. Então, Florence e sua equipe cuidam dos soldados com o que têm à disposição. Assim, elas lavam, passam, cozinham, faziam tudo para suprir a necessidade dos soldados hospitalizados, deixando-os contentes, chamando a atenção do correspondente do jornal. Florence percebera que o desfecho clínico dos pacientes era diretamente influenciado pelo ambiente em que os cuidados eram prestados. Dessa forma, a higiene e os aspectos sanitários do local constituíam-se em elementos determinantes para a condição de saúde das pessoas atendidas. A partir disso, ela evidenciou que uma das formas de reduzir o número de mortes de seus pacientes perpassava pela necessidade de tornar os ambientes de internação salubres, com circulação de ar, luz e limpeza. Ou seja, a melhora clínica de um paciente estava intimamente relacionada à gestão dos cuidados do meio ambiente, e isso começou a chamar a atenção dos representantes do governo inglês, fazendo-a ganhar mais espaço. Sempre que eu me imaginava indo para casa, ia correndo para minha mulher e filhas. Sempre correndo. Tá bom. É a perna direita ou esquerda? A perna direita, doutor. Só um minuto, doutor. Já volto. Estão me chamando. O que significa isso? Veja, Lidiane, já chegou. Não toquem em nada. Mas é a comida dos soldados. Sim, eu vi. A senhorita passou dos limites.
Essas compras não foram aprovadas. Faça suas malas imediatamente. Mas quem pagou pela compra fui eu. Com isso, Florence cala as reclamações do coronel e demonstra mais uma vez o seu grande coração. Passaram-se alguns dias e a guerra foi fazendo mais vítimas. Estão chegando mais feridos. Estamos precisando de ajuda lá no cais. Florence então explode de felicidade e fica animada com o pedido de ajuda do coronel. Tenho que enviar esse telégrafo urgente. Atenção, as coisas estão começando a mudar por aqui, graças à liderança e devoção de uma certa Florence. Então o jornal publicou a notícia sendo a primeira página, com a seguinte manchete: Extra, extra! Índice de mortes melhor em Hospital Turco. Dama da Lâmpada é comparada a Joana d'Arc. O jornal fez um breve resumo da vida de Florence, mostrando para os leitores o seu dia a dia. Ela trabalhava 24 horas por dia, distribuindo o máximo de alívio. Os soldados são tão devotos a ela que beijam sua sombra onde ela passa. Ela ficou conhecida como a Dama da Lâmpada. Posso até me atrever a dizer que ela é a maior heroína que pisou na Terra desde Joana d'Arc. O coronel vê o jornal com a publicação de Florence. Bobagem romântica. Até parece que ela é chefe de todo o corpo médico. Você não vai acreditar. A senhorita Margale vai partir por uns tempos. Ela vai pegar algumas enfermeiras e o Dr. Santana e visitar os hospitais do fronte. Mostrando cada vez mais a sua dedicação, Florence decidiu ir até uma das áreas mais perigosas durante a batalha, para oferecer cuidados e conforto aos que necessitavam. Antes de ir, Florence se despede dos pacientes. Não vá, senhorita Nightingale. Não se preocupe, estou deixando a Thalita, a Paula e a Lidiane. Ficará em boas mãos. Não é comigo que estou preocupado. Eu já estive naqueles hospitais. Cuidado, senhorita. Deus abençoe. E Florence parte para cuidar dos pacientes na zona de ataque e acaba adoecendo e fica acamada. Florence, você recebeu uma carta dos seus pais. Vou deixar aqui para que uma das enfermeiras leia para você. Querida Florence, só podemos dizer que sentimos orgulho. Você não poderia ter feito nada na vida que pudesse trazer mais admiração a você, seus pais e ao seu país. Esperamos ansiosos pela sua volta. Que Deus lhe abençoe. Florence Nightingale morreu em 13 de agosto de 1910, em Londres. Ela passou seus últimos anos em repouso absoluto em sua casa por causa de complicações tardias da febre tifoide. Se dedicou à melhoria das condições dos pobres da Inglaterra, a qual considerava a sua terra natal. E no mundo, graças ao seu conhecimento científico, amor e seu sacrifício pessoal, os títulos de mulher e enfermeira mudaram para sempre. E hoje em dia, a enfermagem segue os ensinamentos das histórias e das publicações da pioneira. Florence também foi responsável pela fundação da escola de enfermagem no Hospital St. Thomas, na cidade de Londres, no ano de 1860, um marco para a história da enfermagem contemporânea. Além de publicar aproximadamente 200 obras, a quais incluíam livros, panfletos e relatos com as suas experiências, que até hoje instrui a enfermagem moderna. Em homenagem a Florence, o dia 12 de maio foi instituído como Dia do Enfermeiro, dia que abre a Semana Nacional da Enfermagem, que se encerra em 20 de maio, dia de homenagear uma outra pioneira da enfermagem, mas isso é uma outra história.